Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões. Use as propriedades do produto ou do quociente para simplificar os radicais. Na letra A, no numerador, nós temos aqui a raiz quadrada de 2 vezes 216. E no denominador, nós temos aqui a raiz de 3. Podemos simplificar da seguinte forma aqui, ó. A raiz quadrada de 2 vezes 216. E aqui no denominador, 3. Podemos multiplicar o 2 com 216 e depois dividir por 3. Ou eu posso já simplificar aqui, ó, 216 dividido por 3. Se eu dividir 216 por 3, eu vou ter 72. Então, eu vou ficar aqui, ó, com a raiz quadrada de 2 vezes 72. Multiplicando, eu vou ter a raiz quadrada de 144. Qual o número que é elevado ao quadrado vai me dar o valor de 144? O número 12. Aqui está a resposta da letra A. Vamos agora para a letra B. Nós vamos aqui, ó, multiplicar, ó, observe que todas as 3 raízes que temos aqui, cúbica. Então, nós temos a raiz cúbica de 3 vezes, podemos simplificar essa aqui também, ó, 6 dividido por 2. E aí, a gente coloca aqui, ó, raiz cúbica de 3 vezes 3, né? Porque 6 dividido por 2 aqui vai dar 3. E aí, nós temos aqui essa multiplicação que vai ficar da seguinte forma. Raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 9. Pois 3 vezes 3 vai dar 9, certo? E aqui, fazendo a multiplicação de 9 vezes 3, nós vamos ter aqui a raiz cúbica de 27. Qual número que é elevado ao cubo vai dar 27? 3, né? 3 ao cubo, 27. Então, aqui já resolvemos também a letra B. Vamos resolver agora a letra C. Na letra C, nós temos aqui no numerador a raiz quarta de 256. E aqui no denominador, nós temos a raiz quarta e dentro dela nós temos a raiz de 16, raiz quadrada de 16. Então, vamos fazer o seguinte. A raiz quarta, 256. E aqui no denominador, nós já podemos resolver aqui essa raiz. Né? A raiz quadrada de 16, que nós sabemos que é 4. Porque 4 ao quadrado dá 16. O que nós vamos fazer aqui agora é dividir 256 por 4. Né? Porque é fração e toda fração é uma divisão. Então, vamos ter aqui a raiz quarta de 64. A raiz quarta de 64 não é uma raiz exata. Nós vamos fatorar aqui para achar o valor. Ó, 64 vamos usar os números primos, tá? Então, aqui, ó, por 2, pode ser dividido por 2, e vai dar 32. Como é um número par, ainda pode ser por 2. Aqui, ó, dividido por 2, vai dar 16, que ainda pode ser por 2, vai ficar 8, que ainda pode se dividir por 2, que vai ficar 4,
dividindo por 2, vai ficar aqui 2, e dividindo por 2, 1. Terminamos de fatorar. Agora, lembre-se que no índice aqui é o número 4. Então, a gente vai pegar aqui, ó, esses 4, fazer assim, ó, 2 à quarta potência, vezes, sobrou quanto aqui? 2. Então, vai ser 2 ao quadrado. Então, como é que a gente vai escrever isso aqui? Vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 4, expoente 4, a quarta potência, né? Vezes raiz quarta de 2 ao quadrado. Então, podemos tirar aqui o 2 da raiz, né? Vai ficar 2 vezes, simplificando aqui, ó, o índice e o expoente por 2, né? 4 dividido por 2, que vai ficar 2, e 2 dividido por 2, que vai ficar 1. Então, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Raiz quadrada, porque aqui vai ficar 2, aqui como vai ficar 1, raiz quadrada de 2. Então, a resposta vai ser 2 raiz quadrada de 2. Então, achamos aqui a resposta da letra C. Calcular a área das figuras a seguir. Na letra A, temos um triângulo. Como é que nós vamos achar a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base aqui é raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 2. E a altura, a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. Vamos fazer aqui o seguinte: a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. E vamos colocar aqui, ó, dividido por 2. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Nós vimos lá quando estudamos produtos notáveis. Só para lembrar, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, né? Então, quem é o primeiro termo aqui? É o 5, a raiz quadrada de 5, melhor dizendo. E o segundo termo, a raiz quadrada de 2. Então, vamos colocar aqui, ó, a raiz quadrada de 5 ao quadrado menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado, dividido aqui por 2. Bom, como resolver isso aqui? Só para lembrar, fica assim: se eu tenho uma raiz quadrada de 5 ao quadrado, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. Que aí a multiplicação vai dar a raiz quadrada de 25. E quem é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, nós vamos colocar aqui, ó, menos, aí a gente já simplifica aqui no 2, né? Corta aqui e aqui e fica com 2, porque é o mesmo processo. E aqui nós vamos ter o quê? 2. 5 menos 2 vai ser quem? 3. Então, aqui nós temos 3 meio. Essa aqui é a área do triângulo. Para achar a área do quadrado, nós sabemos que todos os lados do quadrado têm o mesmo tamanho, né? Então, como é que nós achamos essa área? Lado ao quadrado, né? Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 3 mais
a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, aqui, ó. Raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Nós temos aqui, ó, produtos notáveis. E como vamos resolver esses produtos notáveis, né? Então, temos aqui, ó, o quadrado do primeiro termo, que é a raiz de 3, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Bom, resolvendo aqui. Aqui eu vou tirar o 3 da raiz, já vimos isso, não foi? Então, temos aqui, ó, 3 mais 2. Multiplicando as duas raízes aqui, vamos ter raiz quadrada de 6, mais, resolvendo aqui, tiro 2 da raiz. Podemos somar os termos semelhantes, né? No caso aqui, o 3 e o 2. Então, isso vai ficar como? 5 mais 2 raiz de 6. Bom, aqui está a área do quadrado. Eu espero ter ajudado vocês. Desejo bons estudos e sucesso. Até a próxima aula.